Bem-vindos a mais um Fura Bolhas Podcast. Caso você não me conheça, muito prazer, sou Léo Barros e eu trago a cada episódio uma pessoa que empreende em uma área diferente. E hoje estou extremamente emocionado, porque você também vai ficar. Esse episódio nos remete à infância, nos remete às melhores fases da nossa vida e eu tenho certeza que você vai pirar. Então aproveita agora, já chama todo mundo aqui pra sala, já chama todo mundo no busão. Tá no busão? Chama o cobrador, chama todo mundo pra assistir, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu estou aqui com uma pessoa emblemática, eu estou aqui com o Hélio. Agora, caso você não está associando, 99% das pessoas já estão assim, sério? Agora, caso você não está associando, lembre-se de Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, Cocoricó, Rá-Tim-Bum e outros programas maravilhosos, porque ele tem a alma de todos eles, porque as músicas saíram dessa alma maravilhosa que é o nosso querido Hélio. Meu querido, obrigado demais por ter aceito o nosso convite. Legal, Léo. Tô muito feliz mesmo, muito feliz. Hélio, eu quero saber de tudo mesmo, aproveitar esse momento pra gente bater um papo. E aqui nós temos um podcast de empreendedorismo. E tem uma galera que confunde muito e acha que empreender é abrir um CNPJ. Não, empreender é você impactar a vida das pessoas, você mudar a vida das pessoas, você entender um problema e impactar. E você faz isso com maestria há diversos anos. Eu quero conhecer muito. E nós vamos brincar na timeline. De onde você veio, onde você está e para onde você está mirando. Então vai ser um bate-papo super tranquilo. E eu quero começar a te fazer uma pergunta. Primeiro me ajuda aí, que o seu sobrenome é maravilhoso, mas Hélio? Ziskind. Ziskind. Eu falei, não vou me arriscar no começo, mas eu vou até o final, eu estarei craque com ele. Mas você divide, você fala Ziz, dá um tempo, depois você fala Kind. Então Ziz, toma uma aguinha, Kind. Tá vendo? Pronto, você é didático até aí com nisso. o tempo vai aproximando um momento do outro, assim. Você nasceu aonde, meu querido? Aqui em São Paulo. Em São Paulo. Família toda de São Paulo? Olha, meu pai é nascido em Curitiba, minha mãe é nascida na Polônia, veio para o Brasil com 5 anos. Uau. Aí eu já sou nascido aqui em São Paulo. E por que a música? De onde saiu essa paixão pela música? Ou sempre surgiu, ou em um determinado momento da vida, você foi picado por esse mosquito da arte? Não, eu desde criança sou próximo da música. Como profissão, na verdade, eu estava indo para psicologia, né? Entrei na psicologia da USP. E lá, através de amigos, conheci a escola de música da USP, da ECA. E também, com os mesmos amigos, participei de um grupo chamado Rumo. E que foi um grupo assim que nos anos 70, 80 fez bastante coisa em São Paulo. Então, durou uns 30 anos o grupo. Então, a ligação afetiva com a música, de prática da música, veio desses dois ambientes, assim, a escola e esse grupo Rumo. Aí daí até eu me profissionalizar, fazendo trilhas, aí foi outro salto, né? Você não tem artistas na família? Não. Interessante isso, né? Porque a gente sempre imagina, bom, acho que o pai, o tio, o avô, todo mundo tocava instrumentos e teve isso. Eu tô tão empolgado com a nossa conversa que eu esqueci do meu presente. Olha, para eu esquecer do presente, eu tenho que estar muito empolgado. Eu quero saber o que você trouxe de bacana pra gente colocar na nossa herança aqui, na nossa história. Olha, eu trouxe uma coisa que para mim tem esse sentido de empreender, sabe? Porque eu trabalhei muitos anos dentro da TV Cultura e um dia esse espaço de trabalhar e de criar fechou. Então eu senti falta de criar então um mundo visual para mim. Era muito difícil, eu estava muito ligado aos personagens e às criações que eu tinha feito para dentro da TV. Então foi uma volta grande até conseguir criar um ambiente visual para mim. Eu fiz um canal no YouTube com esses vídeos, né? O canal chama Ziz, que uma parte você já facilmente já decorou. Sim. Então, esse daqui foi o primeiro passo que eu dei para, enfim, produzir animações com as minhas músicas a partir de mim mesmo, né? Então, trouxe um impacto muito grande para mim, o que já justifica a sua definição de empreendedor. Sim. E eu gostei também porque
nas outras pessoas trouxe uma atualização de quem eu sou. Eu apareço como eu sou hoje, cantando essas músicas e tocando. E eu achei legal que crianças bem pequenas, assim, criaram essa empatia comigo já nesse outro mundo próprio. Sim. Então eu achei que, assim, eu não chamaria de impacto, mas eu acho que o círculo da comunicação se completou, sabe? E agora é uma questão de expandir isso daí. Então, vamos rodar para as espirais aparecerem, assim. Que top! E é um DVD. E é um DVD. Posso ver, mostrar aqui na câmera? Isso mesmo. Ziz, Bom, Canções todas elas Renovadas. estão no canal do YouTube, com muito mais outras, e mais como um resquício de outra época, assim, de uma coisa que a gente podia pegar na mão, né? Então, é um presente ainda. Nossa, adorei. Eu vou pedir, por favor, que você coloque um lugar especial Vou aqui da colocar nossa prateleira. ali na estante. Vai para as estantes. Das estantes. Isso mesmo. Muito top. Eu tenho uma dúvida. Você não tem artistas na família? Você entrou em psicologia na USP. Chegou para o papai, para a mamãe, eles eram vivos ainda nessa época. Vou trabalhar com música. Como que foi esse impacto? Nossa, Eles amaram. O meu filho! pai pirou assim, falou que eles tinham muito uma ideia do músico bebendo à noite, que era uma ideia muito antiga da vida do músico, né? Uhum. E então o medo dos pais não é o maior problema. O maior problema é você abrir o seu caminho. Lidar com os pais, dar tchau, falar, ó, eu vou nessa, assim, Tá. enfim. Faz parte da vida. Mas faz parte da vida. Mas o mais difícil é você abrir o seu caminho, achar onde você pode se desenvolver, assim, né? Uhum. Eu imagino que é psicologia, né? Durante um tempo a psicologia não foi muito bem vista, né? Eu gosto muito de estudar as profissões e durante o período a psicologia não era muito bem vista também, principalmente para homens, né? Porque era considerado uma profissão de mulher. Você pegou essa fase, sentiu isso e aí vai para uma Não. outra área? Como Eu que vivia rola? porque na minha classe tinha 60 alunos e Olha aí. dos quais 11 eram homens Tá. e 50 eram mulheres. Tá. Então, assim, na prática isso acontecia. Sim. Mas eu não vejo que haja uma identificação de homem e mulher. Não, nisso, claro que não. E tem grandes psicólogos, homens e mulheres. Eu não vejo assim. Não, claro, isso era um preconceito maluco, né? Mas eu imagino, por exemplo, chegando em casa, né, eu fazia psicologia. Por que não engenharia? Por que não direito? Tá bom, Ah, não bom. vou. Você é músico. Fala, meu Deus do céu, vai pra psicologia. Pelo menos tá ali, né? Imagino as crises. E outra pergunta, eu quero ser porque sabe muita coisa. Por que você já foi direto pra música infantil? Você foi pra banda de hardcore? Ou como que foi esse seu processo com a música? Porque você ficou um período em Duas Canoas, que eu falo muito nos episódios. Às vezes as pessoas querem empreender numa área, só que tem uma outra profissão. Então, por exemplo, você, tô imaginando, na área da psicologia e a música. Então você ficou com um pé em cada canoa, você falou, não, é isso que eu amo. Como que foi essa transição e quais foram os primeiros passos seus na música? Assim, desde muito cedo, eu gostava de coisas de estúdio, de gravar, de fazer trilhas. E lá atrás, quando eu era bem jovenzinho, 20 e poucos anos, assim, eu e o Paulo Tati, que a gente tocava junto no Rumo. Tá. E nós montamos um estúdio juntos, o Paulo Tati hoje do Palavra Cantada. Sim. Né? E a gente fazia trilhas para teatro, para cinema, para radionovela, que ainda tinha naquela época. Uau. E assim, então a parte profissional com a música era uma prestação de serviços de criação. E a gente não tinha a menor assim, ideia de lidar com música para criança ou para isso, com aquilo. Era uma coisa, era música em geral. A gente nem se preocupava muito com essa coisa de música para criança. Eu acabei encostando um pouco nesse assunto porque durante a faculdade
eu fui dar aula num conservatório para crianças, o Conservatório do Brooklyn. Tá. E lá, no trato com as crianças e nessa coisa de ensinar música, eu comecei a pensar em canções feitas para a criança, assim, vivenciar os aspectos da música, para ela aprender música. Não eram canções voltadas para divertir ou para cantar ou para fazer festa. Era uma coisa para ser legal lá dentro da escola de música. Mas depois disso, porque eu não segui dando aula, eu não queria ser professor, eu queria ser músico praticante. Sim. E então eu fui me afastando um pouco disso. E dentro do Rumo, a gente tinha uma coisa de criação para adultos, contemporânea, eu fazia trilha para adultos. A gente cantava música do Lamartine Babo, do Senhor, do Noel Rosa. Então a gente tinha muito contato com os arranjos dessas décadas 20, 30, 40 da música brasileira. Isso me formou. Então, era difícil imaginar uma profissão com isso. Mas o tempo foi passando e foram se abrindo oportunidades de criar trilhas para a TV Cultura. Primeiro, trilhas adultas, jornalismo, nossa língua portuguesa, o próprio tema da emissora que identificava a TV Cultura. Aí lá pelas tantas, já convivendo lá com muitos aspectos lá da TV Cultura, aí surgiram as aberturas de programa infantil para fazer. Foi interessante porque as aberturas de programa infantil eram um território muito livre de criação. Então permitia a gente experimentar coisas assim. Pô, a abertura do Gloob Gloob, eu lembro, eu falei, eu queria fazer cantada a abertura, mas o que você vai cantar? Eu vou cantar Gloob só. Só falava Gloob a letra. Mas o fato de ser cantado, aquilo começou... O X-Tudo tinha uma coisa de falar X no eco, enquanto um telescópio fazia um giro assim numa sala. Coisas que a gente estava vendo que eram experimentações legais, assim. E com o tempo passaram a pedir canções para dentro dos programas. Aí, cara, aí começou uma coisa muito interessante que, assim, eles bolavam uma história e eu trazia uma contribuição do que a música poderia acrescentar naquela história. Então começou uma criação que era um diálogo com a criação da TV Cultura. E a gente pôde enfrentar muitos assuntos que ainda não tinham sido enfrentados em canções para crianças. Então foi uma época muito feliz, assim, de que a criação não era, sabe, não é que eu empurrava uma montanha. Era no diálogo lá com a TV Cultura que muita coisa nasceu. Era um ambiente bom. E você trabalhava no estúdio, criava um negócio, dali a 3, 4 dias estava no ar. Uau, rápido assim. Uma baita responsabilidade. Mas também você tinha respostas assim muito rápidas. Combinou uma coisa pública, mas ao mesmo tempo muito íntima. Então isso daí foi tudo abrindo um caminho. O trabalho de canções para criança floresceu de um tal jeito. Até hoje eu não entendo muito bem. Eu não previa isso para mim. Mas eu não posso negar que ali foi uma área que ressoou, né? Então, foi bacana esse processo. Bom, o nome desse programa é Fura Bolhas, então eu não tenho medo de ser ignorante. Então você me explica um negócio, qual que é a diferença de trilha para canção? A trilha é a abertura? Me explica, que eu não entendo. Muitas vezes a trilha é só uma música instrumental, não tem nada cantado. E ela vai ficar de fundo para alguma coisa, né? A canção não, a canção vem na cara, é ela que é o primeiro plano, ela tem uma letra, ela tem um jeito de cantar, ela envolve já muitos outros aspectos, assim, né? E na TV, como as crianças não estão vendo o músico tocar, basicamente para a criança é muito difícil você fazer coisas instrumentais, ela nem tá... Ela precisa ir ver, ela precisa ir num concerto, ela precisa ir num show, ela precisa ver músico tocando para entender o que é aquilo. Mas... E a trilha é, por exemplo, fazer a melodia que identifica a TV Cultura. Isso foi uma melodia que eu criei lá para eles. Durou anos. Outros músicos que vieram depois de mim continuaram usando porque pegaram aquilo como uma melodia da TV. Não está impresso em lugar nenhum.
Criou uma identidade. Que foi passando de ouvido em ouvido, porque não tá escrito em lugar nenhum. Você tem noção? Você fica, às vezes, você deita na cama, no sofá e fica imaginando, caramba, quanto que eu já fiz? Porque assim, criar identidade para um canal, criar identidade depois de tantos anos, alguém cantar uma música e falar, meu, faz parte da vida da pessoa. Você tem noção disso ou algo que flui em você? Porque deve ser muito maluco. Não, eu vou te falar, não é questão de fluir. É muito legal, assim, né? E, por exemplo, fazer o meu site reunindo todas as coisas que eu tinha feito, todas. Aí que você espreme na mão aquele negócio. É legal pra Chu isso daí. Mas eu acho que hoje em dia o sentimento que me habita assim, é o de estar no presente. Continuar tendo uma ação no presente sem ficar vivendo desse passado. Que é legal, tudo bem, tá, beleza, dá uma força pra gente. Mas tem que pousar nos dias de hoje, porque a fila anda, né? Uhum. E a gente também quer se sentir em condição de surfar no presente, assim, de ter uma coisa a impactar, a dizer no presente. E daqui a pouco quero conversar muito, porque agora a concorrência tá muito grande. Né? Teve uma época que a TV era o maior veículo de comunicação. Agora, multimídias e tablet celular, e eu quero saber como você está se adaptando. E muito bem, porque eu estou acompanhando e está mandando muito bem. Mas eu quero só fazer uma pergunta. Esse grupo, esse grupo que você formou, durou quanto tempo? Então, o Rumo, Rumo, ele foi um grupo que durou mais de 30 anos. E teve uma volta agora, pouco tempo atrás, que a gente fez um disco novo para o Sesc. Foi um grupo muito atuante, muito importante em São Paulo, principalmente, sabe? Ligado à vanguarda paulista ali. Então, era uma coisa muito... Tem nos streamers e no YouTube também é possível ouvir os discos e tal. E era uma música muito livre. Não tinha horizonte pra gente. Uhum. A gente estava andando com o horizonte limpo, assim. Então foi uma coisa... E por tantos anos, com várias pessoas compondo e cantando, sabe? Foi uma coisa assim, é como se fosse uma escola própria. Uma escola de você mesmo, assim. Uma coisa que não era sozinho, durante muito tempo, uma coisa sendo amadurecida, assim. Então, ele não teve sucesso comercial, a gente não conseguia viver dele. E conforme a vida foi apertando, o Rumo foi acabando porque não dava mais para tocar aquilo de diletantismo. Então, vários componentes continuaram fazendo seus trabalhos, né? Luiz Tati, a Nausete continuaram produzindo, o Paulo fez a Palavra Cantada com a Sandra, a gente tem outros amigos que continuaram compondo e fazendo coisas. Então, mas foi uma coisa muito forte, foi uma família, foi um casamento, assim, 10 pessoas. Bastante. 10 pessoas, eu ia perguntar quantas pessoas? 10, uau, 10 pessoas, E quantos instrumentos você toca? Porque você falou, fazemos a produção, imagino, muitos instrumentos. Eu já toquei diversos instrumentos, já toquei saxofone, flauta, um pouquinho de violão, já toquei marimba. Marimba? O que é marimba? É como se fosse um piano com teclas de madeira que você toca com as baquetas. Aquele que fica dois, assim? Aquele que é marimba? E também a parte de sintetizadores, assim, programação. Mas são épocas, assim. Atualmente eu mais canto e toco guitarra, e a parte de sopros eu chamo pessoas para fazer. Vai mudando um pouco, assim. Eu não sou um multi-instrumentista, assim. Eu toquei várias coisas lá, mas em épocas subsequentes, assim. Sim. Então, vocês empreenderam muito bem com o Rumo, né? Porque, na verdade, eu imagino o quanto é maravilhoso, o quanto dá medo você desbravar algo que não existe. Você falou, somos livres, né? Mas a liberdade, ela te dá a oportunidade de criar várias coisas, mas também é muito mais fácil se perder, parece, né? Então, passear nisso, eu acho que é complexo. Com 10 pessoas ainda, né? Com 10, às vezes, sonhos diferentes, 10 metas. Então, vocês viveram 30 anos, né? Depois vocês retornaram, mas o período inicial, 30 anos. Então, vocês empreenderam muito bem, muito bem. Então, vamos caminhar agora pros programas infantis. Qual foi o primeiro? Foi o Gloob Gloob mesmo? Foi.
O Gloob Gloob, antes do Gloob Gloob, eu e o Paulo fizemos um que ficou muito bonitinho pra gente, muito marcado, que foi o Banho de Aventura. Que não foi um programa, foi só um curta-metragem feito com bonecos, assim, que já foi a primeira pegada mesmo do que viria pra frente. Aí depois veio o Gloob Gloob, aí depois eu acho que já veio o X-Tudo, e aí veio o Castelo Rá-Tim-Bum e depois o Cocoricó, né? Me explica uma coisa, cara. Como que eles gravavam o Gloob Gloob? Não é possível. Porque de criança eu ficava imaginando aquilo. Porque você tinha acesso a todo. Porque imagina a cultura, em parte. É. Como que os caras gravavam aquilo? Você via a gravação? Os atores, eles usavam uma máscara em forma de peixe, assim, que fazia o rabo aqui atrás da cabeça deles, que eles estavam segurando, assim, e daqui para baixo eles estavam com roupa verde, né? Totalmente verde. Gravados num fundo verde. Sim. Aí, eletronicamente, eles fazem o chroma key e a pessoa, tudo que é verde desaparece, fica só aquela cabeça deles com o peixe. Aí eles aplicavam aquilo num fundo, numa ilustração de fundo do mar e coisas assim. Ficavam lá conversando. Isso nos anos? Putz, não sei dizer. 80, devia ser 80. É, acho que 80 e pouco. Agora imagina até, claro, agora já existia a tecnologia, mas imagino o quanto que eles sambavam pra fazer. Eu imagino os atores, porque só mexia o resto do corpo, não importa, só mexia a cabeça aqui. E eu de criança já... pesquisa depois no YouTube, viu, geração Z, geração milênio? Vocês vão se impressionar, que é algo muito legal. Eu ficava imaginando, uau, quando depois que você entende, fala, mas como que eles conseguem fazer isso? E você participar de todo esse processo é muito, muito top. Mas eu tenho uma dúvida. Eu sou o diretor do programa. Hélio, tem esse programa aqui, Gloob Gloob, cara. Faça a abertura para ele, faça. Então, como que funciona a reunião para criar? Porque eu imagino que muitas pessoas imaginam que vem uma luz divina na sua cabeça e você, pá, cria, né? E outras pessoas ficam, não, deve ser muitas reuniões de pauta, deve ser algo muito complexo. Como que é a criação de uma abertura? Porque você tem que entender a alma do programa, eu imagino, tô aqui viajando. Tem que entender a alma do programa, tem que entender o público, tem que entender, sei lá, o horário para depois você criar algo. Como que é esse processo criativo? Olha, pode variar. No caso, assim, tem aberturas que a parte visual tá pronta completamente e você vai ter que botar uma música em cima daquilo. Então, o Gloob Gloob era um desenho animado, pronto, abertura, feita por um rapaz chamado Flávio de Carvalho, que já é falecido. Então, tinha lá um índio vinha vindo de canoa com uma televisão no barco, aí o fio da TV estava dentro d'água, vinha um peixe, mordia o fio, a TV caía dentro da água, ia descendo embaixo da água do rio, ia passando peixe em forma de sanfona, caranguejo, não sei o quê, até que finalmente ela bate lá no fundo do rio, vem uma enguia elétrica, morde o fio, dá um curto-circuito e acende o logotipo do programa. Então, esse negócio... Faça uma música. Faça uma música. Então, a música tem que fazer o índio chegando na canoa, aí dá um impulso, a canoa cai lá para baixo e tal. E a música... Aí você vai compondo os trechos de música daquele tamanho no andamento que casa com aquilo. Uau! E... é muito interessante, porque para o músico que gosta de fazer isso, é como se você fosse chamar o tempo que está em silêncio para fora da imagem. Que lindo. Porque a música ela precisa conter aqueles momentos que faz isso, faz aquilo, aquilo precisa estar encaixado na pulsação da música. Então, o que é? Qual é o andamento daquilo? Então, antes de começar a compor, a gente assiste muitas vezes o vídeo só com metrônomo, só para você sentir onde estão os acentos do tempo. Aí, conforme o tempo vai ficando mais claro, aí você começa a bolar melodias e harmonias para habitar aquele esqueleto de pulsos, assim, né? Isso é um caminho. O Castelo Rá-Tim-Bum já teve outro caminho totalmente diferente, o inverso. A música ia ser feita antes da imagem. Então, nesse caso, senta na mesa todo mundo que vai criar esse negócio e dessas conversas vai sair uma espécie de gibi.
São desenhos feitos à mão com as etapas da abertura. Então ela não está realizada ainda. Mas a gente já sabe quais são a sequência das cenas que vão acontecer. Eu ainda não tenho pulso, não tenho nada disso. Eu só tenho as fotografias assim dos vários momentos por onde ela vai passar. Muitas na abertura do Castelo São Rá-Tim-Bum. muitas. Aí os músicos, eu e o Luiz Macedo e o Abu Janra, a gente se reuniu e foi criando pedacinho por pedacinho. Eu lembro que um dia o André ia viajar, o André Abu Janra ia viajar, ele falou, mas eu fiz um negocinho para aquele momento lá, daquele lá, quando vai chegando no fim, que é quando esticava um braço assim, que é uma bateria que faz... E já veio, ele falou pra mim, e fiz que nem você faz, bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum, fiz esse negócio, e esse negócio então já estava pronto no final. Aí ele foi viajar, aí eu e o Luiz tínhamos que fazer o começo para chegar naquilo. Então, mas isso daí é uma coisa que os músicos fazem. Vai fazendo um pedaço, vai fazendo outro, chega uma hora que você consegue ouvir aquilo. Começa a ficar no ar aquilo lá, você vai para gravar aquilo, né? Então era muito legal, cara. E muitas mentes brilhantes, Muitas Abu Janra, mentes, você... muitas mentes brilhantes, assim, e um espírito de colaboração, de criação em equipe. Era muito legal. Tinha muito gaúcho com paulista, dá um combustível isso aí. Muito demorado para fazer, porque eu imagino, quanto tempo tem uma abertura? Um minuto? É demorado para fazer. Elas são hipnotizantes, isso é uma questão. Não, para chegar nesse resultado tem muito trabalho acumulado. Porque aí a gente faz uma primeira trilha, aí os caras começam a produzir a imagem e botam a trilha, já vão produzindo a imagem naquele ritmo que a gente falou. Aí o cara assiste e fala, não, mas aqui tá devagar, aqui tá depressa, aqui não sei o que, tarará. E começa uma operação de reforma em todos os lados, na imagem, no som e tudo, até que chega uma hora, pumba, travou. É isso daí, esse é o esqueleto, então agora vamos chamar os cantores, os músicos, agora vamos finalizar, e eles lá a mesma coisa, vão renderizar, até que as duas coisas finais se encontram uns 2 dias antes do programa ir ao ar. Todo mundo calmo, Todo assim, mundo claro, calmo. um clima, eu imagino. Mas ver o bebê nascer deve ser muito legal. É muito legal. É muito legal. Porque é literalmente ver nascer. Você vê uma animação feita com rabiscos, depois vem vindo algumas fotos e depois as animações de fato vão chegando. E aí quando a animação chega, você começa a ver todas as coisas já em funcionamento. É muito legal. Perdão. Imagino. Muito legal fazer isso. Um trabalho muito legal. Essas duas que você me falou, elas são mais instrumentais, né? Não existe tanta letra, né? Por exemplo, o Rá-Tim-Bum e o Gloob Gloob. E eu fiquei muito imaginando, vindo pra cá, como que foi a produção do Cocoricó. Porque eu fiquei imaginando você olha a minha cabeça aqui, viajando, hein? Imaginando você no interior, imaginando, passeando, falar, eu vou ver isso. Como que foi essa criação? Porque ali é música do começo ao fim, né? Cantado, perdão. Do começo ao fim. Mas é engraçado, não tô no interior nada, tô bem aqui em São Paulo, fechado dentro do estúdio. Na Praça da República. Não é na Praça da República, até tem janela o estúdio, mas assim, e a letra ia descrevendo o que a imagem ia trazer, que era justamente, assim, desde o começo eles queriam que os bonecos cantassem. Então a abertura já era para dizer que eles são uma banda. Tá. Eles têm um grupo deles. Sim. E já com aquela divisão das galinhas, com aquele espírito, com o cavalo, não sei o quê. Então, eu já fui imaginando o que eles são, né? E quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quer dizer, o cara vai ter que estar entrando tocando uma gaita, né? Sim. Então, assim... O Cocoricó foi um caso em que as músicas foram ganhando um corpo e uma importância para mim e para eles lá, para os personagens que adoravam esse negócio. Porque é engraçado isso, quando o Cocoricó começou, assim, nas primeiras semanas, eu achei que eu ia cantar as músicas. E tanto é que o Tupi, que é uma das primeiras músicas lá, ainda tá a minha voz lá.
Aí o pessoal da criação do programa, o diretor, tal, todo mundo falou, não, mas são os personagens que tem que cantar. Uhum. E muitos deles eram desafinados. Muitos atores... porque uma coisa é você fazer uma voz de um personagem, outra coisa é esse personagem cantar. Cantar deve ser difícil demais. Se você pensar no Roberto Carlos falando e cantando, você vê que parecem duas pessoas. Sim. E o personagem que já tinha definido as características dele de um certo jeito, como é que são as dele cantando? Não necessariamente a mesma coisa que você faz falada, então tinha que descobrir. Então eu falei, ó, para isso dar certo, eles têm que vir no estúdio uma vez por semana para gravar lá. Uhum. E lá nós vamos fazer uma caminhada dentro da música. Quem for desafinado vai ter que ir afinando e as músicas é que vão conduzir. Então, eles cantarem, eles vinham todos os atores no estúdio um dia na semana e a gente aprendia a música naquele dia. Tá. Via se o tom estava certo, deixava em tudo com sintetizadores para poder mudar o tom se precisasse. Dividia quem que ia cantar o quê na hora. Sim. Aí eles iam para a sala de espera e ia entrando cada um para gravar as suas partes. Nossa. Ou para gravar a música inteira, quando era o caso. Sim. E isso foram quase 150 músicas. Uau. Tudo no seu estúdio. Então, de fato, foi um processo feito em público deles se ligando nas músicas. E eles foram conquistando aquilo. Eu falei, olha, presta atenção porque as crianças vão vir atrás, tá? E isso tudo aconteceu. Então era uma coisa muito interessante. Tinha um vínculo deles com as músicas e a música participava daquela coisa de construir vamos dizer assim, um momento de transporte, de imaginação, porque já teve músicas que entrava baleia, que entrava um sapo na beira da lagoa. Os caras falavam, como é que vai fazer baleia? Ah, faz de conta, eles estão brincando que entra uma baleia. Então, o fazer de conta para representar as músicas deu força para a música como aquele veículo que transporta você para imaginar uma coisa e a imagem só dá um totó para... Então, foi muito interessante o processo lá do Cocoricó. Era uma equipe pequena, assim, muito entrosada, atores com essa coisa de circo, de humorista, que tem o timing um do outro, assim. Então, era isso é que é interessante. Às vezes, você consegue estruturas de criação muito profundas, muito assim, potentes, mesmo em ambientes comerciais, né? Quando as forças são complementares e não antagônicas, o resultado pode voar, né? E foi muito legal, foi uma época muito boa. Isso é bonito de se ver, porque o produto final, tudo bem, ele vai acontecer, ele pode acontecer, mas quando tem esse encontro de energias, esse encontro de almas, como você diz, ele é bacana. Eu não sabia que você tinha guiado todo esse processo também, inclusive o seu estúdio. Não é que eu guiei. Eu era como se fosse o diretor musical daquilo. Tá. Então fazia as trilhas de fundo, e fazia as canções, gravava, ele fazia os arranjos, entregava aquilo mixado, aquilo pronto para ir ao ar. Então, pra você ter ideia, era um ritmo violento, uma canção a cada 7 ou 10 dias. Nossa. O que é mais difícil? Ensinar uma criança instrumentos, música, ou ensinar um ator a entrar também nesse mundo e cantar? Não, a criança é uma coisa muito mais complexa, né? Porque o ator, se você pensou uma coisa e não ficou boa, você tenta outra, você tenta até achar alguma que fique boa com aquele cara embora. Com a criança o objetivo não é esse, a criança você tem que, como se fala, levar ela até a praia e ela gostar da praia. O que ela vai fazer lá nunca se sabe muito exatamente do que ela vai gostar. Tá. Então, mas você conduz um ambiente de experiência com a criança. É uma outra realidade, assim. Sabe, a criança quando vai aprender violão ou piano, além das coisas musculares que ela tem que passar, que você tem que fazer companhia, a criança vai aprender violão, o dedo dói muito tempo. Imagino.
E quando ela vai tocar piano, é claro que se ela apertar a tecla do piano vai sair som, mas será que ela está ouvindo a relação entre o dedo dela e o som que sai? Quer dizer, será que ela está ouvindo o resultado do que ela... Será que ela está viajando através do som ou só na obrigação? Então isso daí distingue muito os caminhos, assim, né? Aprender música não é aprender a datilografar as notas no teclado, é outra coisa. Então, é um contato com o som, com aquelas características que você está, assim, distribuindo ao longo do tempo, né? Você vai adquirindo controle para fazer isso. Uma criança que aprende a cantar, aprende primeiro a controlar a intensidade da voz dela, depois aprende a regular a afinação. Afinação para criança é um negócio... Pô, ela está ouvindo a professora ou o professor uma oitava acima. Não é moleza o que está acontecendo ali. No entanto, a gente aprende intuitivamente de fazer. Então... Eu imaginei que, ó, eu fiz a pergunta imaginando que você ia falar, não, acho que a criança, porque a criança é mais aberta, porque ficou passando pela minha cabeça. O adulto, o ator, os vícios e às vezes, não quero fazer isso. Eu fiquei imaginando outra coisa. Olha que bacana a sua mas porque, vamos dizer, esse conjunto dos vícios e os defeitos, no final é a característica. Então, não é que você vai fugir daquilo, você vai usar aquilo, você vai chegar naquilo, né? Top, muito bom. Então, teve uma canção lá no Cocoricó, cara, que foi muito bonitinha, porque o Júlio era o mais desafinado, o principal era o mais desafinado. Tinha ritmo, mas ele era desafinado para cantar. O Júlio, ator. O ator, que era o Fernando Gomes, que fazia o boneco Júlio. Tá. Mas ele era o Indiana Jones daquela história lá, ele era o centro daquilo lá. Protagonista total. E teve uma música que a gente fez que era justamente sobre pegar o tom. E todos os personagens fizeram uma roda em volta dele, ele de frente pro microfone, de olho fechado, e os caras cantando "ó", e ele tinha que repetir "ó", até entender aquele "ó", porque a afinação é um negócio de você ouvir os outros, você tem que comparar, então fazia aquela roda. E eles iam ainda fazer isso lá no Cocoricó, os bonecos em volta do Júlio cantando esse negócio. E quando o Júlio acertava as notas, era uma comemoração que parecia que era um gol. Sim. Então, esse negócio assim deles se interessarem pelo acabamento musical, o tempo que a gente tinha, que era curto, mas o interesse era verdadeiro. Quando o vínculo com a música é verdadeiro, o processo acontece. Quando o vínculo é falso, que é só um marketing, que é só um instrumento, a música fica rasa. Quando a pessoa está interessada naquilo, mesmo sendo um ator, mesmo sendo adulto, mesmo sendo desafinado, todos esses negócios somados, a música se aprofunda, é legal. E amplia o horizonte do ator. Isso é bacana, porque não imagina. Amplia a voz dele, amplia a intensidade, amplia um monte de coisa, né? Porque eu imagino, muitos talvez nem imaginariam cantar. Meu, eu já tentei cantar, eu nunca consegui. Agora, cantar com um personagem e guiado por você, pô, aí é sucesso, cara. Não é fácil. Não, todo mundo acha, não, é fácil, sai rapidinho. Não. Imagino o suor, imagino Já entregou alguma nos 45, sabe? Imagina a cena do DVD, do CD, você entrando correndo assim na cultura, abrindo porta, tá aqui! Tipo assim, na hora que vai lançar. Já. Pode dizer qual, cara? Não, isso acontecia mais nas aberturas. A abertura era muito difícil, porque o pessoal da computação atrasava e espremia o músico, sempre. Aí era complicado. Dava briga. Desde sempre, né? Desde a informática sempre funcionou pra lascar os outros. É maravilhosa quando funciona, Não, né? é maravilhosa quando funciona. Não, hoje em dia já nem se questiona mais a presença disso tudo, né? Hoje você põe na nuvem, manda pra galera e beleza. Mas antigamente tinha que levar fita, levar os CDs, todas essas. Depois o pendrive, assim, depois foi pra nuvem. Tem uma favorita sua? Fala, meu, essa daqui, ou sei lá, porque essa daqui eu gravei no momento que tava muito difícil pra mim, essa daqui foi muito bacana, essa daqui quando nasceu um sobrinho, não sei. Tem alguma que você fala, meu, essa daqui me tatuou? Eu não tenho muito essa questão
Preferida é difícil, assim, tem músicas que foram muito importantes para mim e eu faço show há muitos anos e tem uns que atravessam todos esses anos no show. Então, assim, e às vezes os motivos são variados. Por exemplo, o Ratinho Tomando Banho, aquele Tchau Preguiça, Tchau Sujeira. Essa música foi muito importante. Ela foi um portal, assim, para mim. Por quê? No sentido de eu entender sobre como que eu ia abordar os assuntos com criança, sabe? Nesse caso, assim, você vai passar a mão pelas partes do corpo durante o banho, você vai evitar o pintinho, você vai evitar falar disso, você vai falar pinto, você vai falar xoxota, o que você vai falar? O que você vai falar, Mas além desse assunto que já era uma pedra no caminho, essa ideia de você falar, meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro, sim, e a música ser um momento de retribuição pro próprio corpo. Falei, pô, agora eu gostei dessa mistura de elementos. A música do Tupi-Guarani, que são palavras em tupi que a gente fala no português, também foi uma dessas, assim, muito forte. Ó, não tinha Google quando eu fiz essa música, era dicionário sobre a mesa, assim. E com o tempo eu vi no YouTube coral de adulto cantando a música que tinha ido pro Cocoricó. Então esse negócio assim da música extrapolando o ambiente da TV pela força dela, coisas assim, música do óculos, por exemplo, que as crianças adoravam o negócio dos óculos. Quando teve uma campanha de uma entidade de oftalmologistas, os caras quiseram usar o clipe do Cocoricó. Então era uma coisa que até para os adultos estava nítido que aquilo estava favorecendo um entendimento, um vínculo afetivo com aquele assunto. Teve a música do Cocô, que foi uma coisa assim muito extraordinária, ganhou prêmios, e a música do Cocô realmente foi uma conversa de corredor, assim, de pessoas tão afinadas, que até um assunto como esse, complicado, saiu com humor, saiu com leveza. Tem música, por exemplo, um besouro pica uma aranha e come a aranha. Pela primeira vez, eu acho, na TV Cultura, tinha um bicho comendo o outro, num programa de criança. Então, teve aberturas, assim, para vários lados, assim, sabe? Chuva, chuvisco, chuvarada, por exemplo. Uma música que eu fiz, assim, que eu adorava, o W Brasil, do Jorge Benjor. Então, uma música para ser gostosa na métrica, no jeito de cantar as palavras. Então, você vê coisas muito diferentes, com espíritos muito diferentes. Tinha espaço para você experimentar zilhões de ideias lá, né? E as coisas foram, assim, compondo um panorama variado, todo mundo gostando. Eu achei uma experiência ótima, assim. Ótima. E as músicas, elas têm a capacidade de mostrar um lado que a gente não imagina. Eu sempre me surpreendi mesmo com essa parte do meu pé. Porque, assim, a gente vê música falando do olho, do ouvido, da boca. Legal, que minha boca me ajuda a falar, meus olhos a enxergar. Mas todo mundo esquece do pé. E você falou, meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Não, o pé era um assunto muito presente para mim, né? Muito. Tinha começado a fazer yoga, assim, então o pé na yoga é o começo da história. Mas essa ideia de que você pode associar, passar a mão pelas partes do corpo com um vínculo afetivo, isso que me fez ver que a música para criança poderia ser uma ferramenta para a criança solidificar afetos, assim, sabe? Compreender, nomear. Assuntos que estariam na escola, a gente podia fazer de uma maneira divertida, nomear. Tem uma música no Cocoricó que fala de inveja. Foi muito interessante, assim, a abertura do leque dos assuntos. Achei muito bom. Eu quero vir para a atualidade, mas eu lembrei de um negócio que eu vi sobre o Cocoricó, que ele era um projeto, você vai ser a pessoa que vai dizer se é verdade ou não. Era um projeto
para curta duração. Era um projetinho pequeno, só que o sucesso foi tão grande que ele durou diversos anos. Era isso mesmo? Acontecia isso. E ele era produzido em, assim, em temporadas, né? Hum, Então, às vezes, eles descolavam dinheiro para fazer 13. Fazia uma temporada de 13. Às vezes, descolava para 20. O mais comum era 26. tá. Produção de 26 programas. Isso, então, era assim. Era um contrato de 26 músicas. Uhum. Para ser feita, sei lá, em um ano e meio. 26 músicas. A gente vê artistas produzindo, sei lá, um disco a cada 5 anos. É. Produzir 20 e tantas músicas É. em um ano. E você se dedica full time a isso, ou não? Você Na ainda época, tem outras coisas. Na época, sim. E aí, justamente, o tempo foi passando, eu fui ficando mais velho também, e eu queria poder trabalhar um pouco mais devagar, fazer coisas que a gente pudesse elaborar um pouco mais. Tá. Mas isso não aconteceu dentro da TV. Ela seguiu produzindo temporadas com aquela velocidade que produzia. Então vieram outros músicos também depois de mim. Uhum. Fernando Salem, o Zé Rodrigues fizeram temporadas de canções lá. E como hoje combater, não, como hoje conviver e conseguir um espaço em tantas mídias? Porque hoje a gente tem o TikTok. Tudo bem que você tem a possibilidade de entrar em todas, né? Porque, na verdade, se coloca uma música e eu vejo no seu Instagram, é a mãe dançando, é o filho dançando, é o avô dançando, é todo mundo dançando, todo mundo, porque faz parte da nossa alma. E a sua voz é muito bacana, Legal. encaixa perfeita nas músicas, né? A gente vê, não te puxando o seu saco aqui, mas falando real, porque a gente vê canções que gravadas por outros artistas fica legal. Mas a gente vê canções que tem que ser aquele artista cantando. Então, muitas músicas suas, fala, meu, é a voz dele, cara. Não sei, existe o coral cantando, que você falou, Cocoricó, mas é um casamento tão bacana entre letra, entre melodia, entre mensagem, entre voz, que é algo marcante. Mas como conviver hoje, como não é combater, a gente fica tentando encontrar um espaço em tantas mídias que existem hoje. Competir. Né? Competir, obrigado, meu querido. Como competir com tantas outras possibilidades com a criançada hoje? Olha, a resposta pessoal que eu dou para isso é o seguinte: a gente tem que. Eu me organizo muito pelo YouTube. Tá. E eu quero formar uma comunidade ali. Uhum. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, tenho pessoas que movem essas redes por mim. Tá. Quando chegou o TikTok, eu falei, cara, TikTok, eu não tô com paciência. E esse negócio de coisas muito curtas. Quando a gente começou o canal no YouTube, o YouTube ele oferecia uma rentabilidade boa para canais infantis. Sim. No meio do caminho, o YouTube mudou. E os canais infantis sofreram muito, porque perderam muita propaganda, perderam chat, porque tinha gente usando para pedofilia. Então era um negócio muito complicado, eles fecharam tudo esse negócio. E o canal, é muito difícil de você imaginar a viabilidade dele nos dias de hoje. E a sensação que eu fiquei é que se você fica muito atrás da rede, produzindo para a rede, com o raciocínio da rede, eu não sei onde as pessoas vão chegar com isso, mas para mim, com a idade que eu tenho, não é isso que eu quero. Tá. Eu quero fazer o trabalho, eu quero poder chegar em algumas pessoas, eu quero que esse círculo rode e eu possa viver desse negócio. Eu tenho compromisso não é com a rede, é com as coisas que eu quero fazer. Eu não sei quantas pessoas vão ser atingidas, eu não sei se isso vai... Não sei. Eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha caminhada. Sim. Então, eu achei muito feio isso aí do YouTube. É. Foi bruto. É. Então, ainda não sei como é que a gente vai evoluir com esses negócios. Então, por isso é importante gerar outros projetos que possam, de animação, de
filmes ou mesmo de discos. A música para crianças está crescendo dentro dos streamers também. Uhum. Então, é uma coisa boa que não depende de imagem, basta a gente lançar os discos e a gente poder se dedicar ao som, né? Uhum. Então, por enquanto, o panorama é esse: lançar discos, gerar projetos e ver se no canal a gente consegue fortalecer a comunidade, para a comunidade do canal bancar o canal. Esse seria o caminho. Sim. Então, estou indo com os passos que eu consigo dar nessa direção aí, porque não sou influencer, não sou. Mas é interessante porque, por exemplo, às vezes eu recebo pedidos, e-mails ou mensagens. Outro tempo atrás, uma mãe me escreveu: olha, meu filho deu uma topada num degrau aqui, deu uma dor. Ele falou que ele precisava muito de uma canção sua para aquele momento. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer com Tropical? Aí eu falei para ela, que ideia vocês tiveram para a música? Aí ela mandou lá uma gravação do moleque cantando. Moleque, criança pequena, não pôs nem a letra, ele só fez uma melodia. Eu fiquei vendo aquilo, quer dizer, as pessoas estão voltando para mim, pedindo uma música sobre tal assunto. A música, teve uma mãe que escreveu lá, a música do óculos ficou muito boa, faz uma de aparelho. Uhum. E eu acho isso engraçado, acho divertido, mas Sim. tem assuntos que eu quero tratar ainda. Claro. Então, vamos ver. Eu não sei o que vai acontecer. A vida está instável. Muito. E eu só sei que trabalhar para a rede é inglória. Você ficar preocupado com o algoritmo do Google, você vai ficar Você louco. vira escravo. O criador da Galinha Pintadinha, ele falou que o que ele mais sentiu falta na mudança do YouTube são os comentários. Isso. Porque era a alma de tudo. É. Tinha vídeo que tinha mais de 30, 40 mil comentários. Então, é a vida, é a história daquele que ele falou que foi jogado fora. Claro, imagino, com certeza. Existe esse problema de pedofilia e tal. Mas essa comunicação que o YouTube favorecia vocês com o público, isso morreu. Né? Existem outras mídias, né? Mas morreu. É mais ou menos isso que você sente, né? Quem dança e canta mais no seu show? São as mães ou as crianças? Os dois. Eu fico contente porque é muito junto, sabe? E eu acho muito legal, assim, esse negócio de você fornecer para a família uma canção que vai ser um elo entre o pai, o filho, o avô e o neto. Eu acho isso um lugar muito legal de estar. Porque não é que eu sou criança e vou cantar que nem criança, eu não consigo fazer isso, né? Mas esse lugar, assim, do pai gostar que a criança esteja gostando é muito legal, cara. E em muitos shows as crianças vão para frente, né? Já dei um show no Sesc, foi um show tão gostoso, cara. Era o show do disco Trem Maluco, que além de músicas minhas, tinham muitas músicas de cantigas, assim. E o Sesc Pompeia, a plateia pode... facilmente, o acesso ao palco é muito fácil. Cara, as crianças foram subindo no palco, sentando, encostava no monitor e ficava fazendo eu com ela, eu por baixo, eu por cima. Os pais foram olhando aquilo, foi virando um ambiente assim de paz, assim celebrado com aquela música toda. Esse negócio quando acontece é muito, muito legal, muito legal. Esse é o gol da vida, né? Esse é o final de Copa do Mundo que você fala. Que vale a pena, valeu a pena tudo isso. E a gente vê num período, filosofando, num período onde tanta coisa separa as pessoas, não é? Tanta coisa separa. A gente vê nas casas. O filho no quarto, a mãe no outro, e aí pergunta no grupo da família pelo WhatsApp que tem de janta, a mãe fala, a janta tá pronta, filho, tem bife? E se conversam, aí vai pra cozinha, cada um pega o seu prato, volta pro seu lugar, e as pessoas estão separadas, tem oportunidade de ter um ambiente como sim. você proporciona, não é top? É. Maravilha, meu querido. Olha, tô adorando o nosso bate-papo, mas eu tenho que olhar pro futuro. A gente já sabe para onde você... E pro fim do programa. Infelizmente pro fim do programa. Infelizmente o futuro também é o fim do programa. Sacanagem. A gente sabe de onde você veio. A gente sabe onde você tá. Onde você quer chegar? Bom, tá mirando para onde? Não é muito fácil essa resposta, assim.
Uma parte eu já estou chegando, que é o fato de conseguir estar com a minha cara, com a minha voz, as pessoas estão me ouvindo e me vendo como eu sou hoje. E eu consegui abrir no YouTube um lugar para eu fazer isso. Enquanto os shows não voltam. Uhum. E eu tenho muita vontade de... Tem alguns assuntos que eu queria abordar com crianças ainda. Principalmente esses estudos de baleia, os estudos de estrelas, os foguetes, a história do universo, como é que a gente conhece o mundo, sabe? A biologia tem coisas espetaculares para canções que estão esperando para ser feitas, para começar a circular esses saberes, esse modo de olhar para o mundo, onde não é eu acho. Não é uma opinião contra a outra. É um negócio de como é que a gente faz com aquilo que a gente não sabe. Isso. Como é que a gente faz para saber o que a gente não sabe. Isso. Então, essa coisa de... E isso se refere à natureza, ao espaço e um pouco também às próprias emoções, a essa coisa de olhar para si, sabe? Tem um livro que eu acho muito lindo que eu queria tratar com as crianças, que é sobre os bonobos, né? O bonobo, ele tá no mesmo nível evolutivo do chimpanzé, eles são da mesma época. O chimpanzé resolve tudo na pancada, tudo na briga. Uhum. E o bonobo resolve tudo no amor. Uau. Se ele vai passar no galho e tem um outro sentado, eles fazem um carinho, eles conversam, eles dão uma risada e tal, e o cara passa. Uau. Então... tem um cientista que estuda esses macacos e ele fala como é que os animais resolvem os seus conflitos, né? E como eles são anteriores a gente, é como se a gente tivesse dentro da gente chimpanzés e bonobos para a gente decidir para que lado a gente vai. E essa coisa do planeta, do consumo, do dinheiro seu critério, essa coisa que desvirtuou, do dinheiro invade, destrói e tal. Esse negócio de você realmente ter um consenso entre as pessoas que a situação está preta, precisa parar, precisa... Então isso daí precisa gerar canções, assim, eu queria atuar, lançar para as crianças essas questões. Você sabe, eu faço alguns trabalhos para museu. Já fiz vários audioguias para museu, porque eu gosto muito de rádio. E o audioguia é uma espécie de programa de rádio que você escuta dentro do museu. Então eu faço trilha, faço a narração, faço o texto. Que top. E eu fiz um audioguia para crianças para o Museu do Amanhã. Uhum. E eu fiz uma visita com crianças lá no Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã tem a listagem de todas as questões que a gente tem que enfrentar. E a minha experiência assim, com as crianças de 6 a 8 anos é que elas já sabiam de todos aqueles problemas. Nenhum problema era novo para elas. Uhum. O que era novo era assim, quem que vai me conduzir? Como é que isso aí vai resolver? Então, se na Ásia vai ter fome, porque vai ter superpopulação, ela queria saber das fazendas de alga, que ia dar proteína para as pessoas. Uhum. Então, a questão da criança não é a informação, é uma espécie de esperança de que alguém vai ajudar a resolver aquilo lá, porque senão pintar de preto não adianta para ela. Sim. Então, esse espaço aí onde você pega uma questão e tenta trazer uma esperança e trazer um envolvimento dela, todos os astronautas decidiram ser astronautas entre 6 e 8 anos de idade. Uau. Uau. Quer dizer que em algum momento da infância chegou para ele alguns assuntos que ele falou, putz, isso aí é outra coisa. E a gente tem no Brasil muitas outras coisas para olhar, para encantar as crianças. Então tem esse espaço para fazer a partir desses conteúdos, sabe? Não tenho mais uma TV me fazendo pedidos para fazer para tal e tal e tal coisa, agora sou eu mesmo que me peço as encomendas para isso, né?
E a Então, resposta é boa, né? Porque você já coloca, a resposta é já boa, vai mas o sabendo. que eu queria para mim é ter concentração para realizar isso daí. A gente já tem ideia do que é, Tá. mas daqui até lá Aham. tem que botar o pé na estrada e andar até lá. Então isso que está sendo a maior dificuldade agora, atravessar esse período. Uhum. Enfim, mas é um período assim de criação agora um pouco mais aprofundada na vida, né? Eu já tenho idade, eu tenho 66 anos, então eu queria agora nesse período da vida não ficar perdendo tempo com merreca. Eu queria fazer umas coisas mais assim que tivessem esse peso para mim, né? Sim, sim, Então sim. eu acho que vai dar. E Vai. existe. Tem bastante gente assoprando a vela do barquinho, eu acho que vai dar E certo. você tem muita lenha pra queimar ainda. Ê, rapaz, pelo amor de Deus. Eu gosto da frase que tem gente que é resolvedor de problema e tem pessoas que são problematizadoras de soluções. Não é ruim quando a gente encontra alguém que quer problematizar uma solução e encrencar tudo e você vai pro outro lado. Você resolve problemas não colocando o dedo na cara de ninguém, faça isso. Não, você traz uma magia maravilhosa que... Quem sou eu para falar isso? Você sabe as gerações que acompanham o seu trabalho e puxa vida. Depois você entra em todas as plataformas de streaming, tem muita coisa maravilhosa para você ver do Hélio. E agora, Hélio, eu quero te fazer um pedido muito especial. Aqui no Fora Bolhas Podcast, o nosso objetivo é multiplicar o bem. Como? Trazendo pessoas maravilhosas. Você não tem nem mais o que dizer, porque a presença do Hélio aqui é show de bola. Mas também ajudar instituições que ajudam crianças, adolescentes, famílias, pessoas a empreender. Como que a gente pode fazer isso? Com algumas ações como a de hoje. Eu trouxe, você não imagina o quanto esse bichinho já sofreu, o quanto eu já judiei dele na minha casa, cara. Eu trouxe esse violão aqui, que eu vou contar a real pra você. Eu paguei 200 e tantos reais na época. Não é o violão. Não, nem olha pra marca, senão o pessoal vai ficar, a marca. Ele não é um violão que vale muito. Mas a partir desse momento, esse violão vai valer demais. Então eu vou pedir uma gentileza pra você. Se você pode autografar esse violão e nós vamos encontrar uma ação. Não sei se uma rifa, não sei se um leilão, não sei se uma instituição que faz alguma coisa, para a gente arrecadar fundos para ajudar alguma instituição que fomente o empreendedorismo e ajude famílias e crianças e jovens e tudo mais. Você topa? Topo. Então, maravilha. Então eu vou pedir, por favor, para você. Eu acharia melhor assinar nas costas. Como você preferir. Porque, olha, veja só. O cara vai botar o violão aqui, vai ficar Hélio, 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 Hélio. Não é para ficar Hélio, Hélio. É para ficar a música que ele tá. Mas aqui, abraçadinho. Aí aqui tá bom, eu vou assinar aqui atrás. Ótimo, então. Como você preferir. Ótimo. Você pode mostrar para a central, câmera, para a câmera. É assim? Não, a outra, tipo... outra. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui. Abraça a música. Então, se você... Ó, o carinha vai pegar isso aqui, ó. Vai dar um abracinho na música. Ah, entendi. Tudo tem um contexto. Oh, meu Deus. Encontrar artistas, tudo tem um contexto. Então, se você é fã de Cocoricó, se você é fã de todos os programas que fizeram parte da sua infância, que fizeram parte da infância dos seus filhos, se você quer eternizar isso com a assinatura do Hélio, pessoal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós vamos fazer uma ação para ajudar essa galera. E quem sabe esse violão não seja tão judiado como foi judiado em casa, porque eu sou ruim, viu? Hélio do céu, eu toco mal demais, cara. Meu querido, eu quero agradecer muito, 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 muito. E a Bianca sabe o quanto a gente conversava, o quanto que as agendas, né, elas foram complexas pra gente se encontrar, e veio pandemia, veio tudo, mas eu fiquei muito feliz pela oportunidade de te trazer aqui. Tudo bem a câmera? Tranquilo? Pega ele ali, porque tá o violão no meio. Então quero agradecer demais, demais a sua presença em nome de toda a equipe. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer uma pergunta. É claro que eu tô fazendo para todo mundo aqui nessa edição, essa temporada.
Daqui a 100 anos, as pessoas vão pesquisar na internet, não sei como que vai chamar, se chamará Plockflux, a internet da época, e elas vão pesquisar no Wikipédia da época Hélio. E eles vão pesquisar. E aparecerá, Hélio foi uma pessoa que... Eu gostaria que você finalizasse essa frase. Ixi. Tem que te pegar também, pô. Subir um pouquinho aqui. Não, eu fico feliz com que foi um músico, compositor e fez músicas para crianças. Eu acho bom isso daí. Tá bom para mim esse lugar. Maravilha. E eu posso completar em nome de todas as 748 milhões de pessoas que conhecem a sua música e estão cantarolando. Imagina quantas gerações a gente consegue ainda vai ouvir a sua música e falar: mãe, esse tio é muito legal, essa história é muito bacana. Então, eu quero te agradecer todo o bem que você fez pelas nossas crianças. Eu cresci escutando suas músicas, meus filhos são educados escutando as suas músicas. Eu imagino quantas pessoas ainda que estão assistindo esse programa que consomem o conteúdo que você produz. Então, obrigado de verdade. Legal. Mesmo. Grande abraço. Beleza. E agora é a hora que você dá aquela moral, gente. Aquela hora que você deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, porque você conhecia a história do Hélio, você conhecia todo esse percurso. Claro, você sabe que ele é uma pessoa genial, mas é muito bacana o podcast porque a gente traz as pessoas e humaniza todo esse processo. Então, você percebeu? Ele não cantou nenhuma música, se bem que eu fiquei com vontade, mas ele contou a sua história. Isso me inspira, te inspira a criar os seus caminhos empreendedores, que não é abrir um CNPJ, mas sim mudar a vida das pessoas, transformar, resolver problemas e fazer a vida das pessoas mais felizes, ok? Eu tô muito feliz de você ter ficado comigo até agora, tá joia? Um grande abraço e até o próximo Fura Bolhas Podcast. Tchau, tchau.